O medo gera culpa, a ansiedade. E a ansiedade, em qualquer forma, é o começo do sofrer. Há o sofrimento de não ser amado, o sofrimento que experimentamos quando alguém a quem estamos profundamente apegados sofre ou está a morrer. E nós temos divinizado o sofrimento. Isso é verdade, principalmente em relação ao cristianismo, que sempre o considerou uma coisa sublime. Ide a uma igreja e lá encontrará o crucificado. Não há fim à amargura para a maioria de nós, porque entronizamos o sofrimento e na sua sombra vivemos até o fim de nossos dias. O sofrimento tornou-se coisa muito respeitável. É algo que todo homem civilizado conhece e guarda fechado em seu coração. E quando ele vai à igreja, lhe rende adoração ou, por várias maneiras, procura evitá-lo. Mas há o findar do sofrimento. Ele deve terminar completamente, porque, do contrário, nunca poderá existir a mente religiosa a que me refiro. O sofrimento não nos leva à verdade, mas tem grande significação, porque algo nos indica. Infelizmente, a maioria de nós evita essa indicação, essa sugestão e sofre continuamente. Se examinar profundamente, verá que o sofrimento é autocompaixão, embora possa lhe dar outro nome. Você perde alguém, um marido, uma mulher ou um filho, e seu sofrimento é a pena que sente de você mesmo por ter ficado só. Todos conhecemos essa autocompaixão resultante da solidão. E a autocompaixão, em qualquer forma que seja, a preocupação a respeito de si mesmo é o começo do sofrimento. O sentimento de inferioridade e a luta para se tornar superior, o conflito e o triunfo que há em alcançar, atingir, a dor da frustração, tudo isso faz penar. Como deve saber, poucos de nós fazemos frente ao sofrimento. Provavelmente, não sabemos mesmo o que é sofrer. E já lhe explico o que eu quero dizer. Temos experimentado diretamente a fome, o sexo, mas não estou certo de que já experimentamos diretamente o sofrimento. Nós permanecemos com o que é agradável, queremos continuar nesse estado. Mas o sofrimento procuramos evitar, nunca queremos encará-lo. O desejo de encontrar uma saída, um meio de fuga, nas palavras, nas ideias, na crença, na bebida, no que quer que seja, nos impede de encarar diretamente o fato da amargura. Se perdemos o filho, se mulher ou marido nos abandona, ficamos a sofrer. E o que aconteceu realmente? Nos vemos abandonados, sós, sem ninguém mais em quem nos amparar. Nós nos tínhamos identificado completamente com aquela pessoa e agora ela se foi. Nos sentimos desorientados. O fato é que, psicologicamente, somos dependentes. E esse fato provoca outros fatos, ou seja, várias maneiras de fugir que só podem perpetuar o medo e a aflição. Assim sendo, torna-se dificílimo encarar e experimentar diretamente o sofrimento real. A palavra sofrimento tem certos e sugestivos significados. E para se sentir qualquer coisa direta e totalmente, é necessário estar-se livre da palavra. Mas vocês são escravos da palavra. Palavras tais como inglês, francês, indiano, cristão, hinduísta. Analogamente, a palavra sofrimento tem em você uma extraordinária influência. A palavra, o símbolo, tem séculos de propaganda religiosa a ampará-lo, que é necessário suportar o sofrimento,
que pelo sofrimento virá a redenção, a paz e etc. Tudo isso condicionou a mente e você nunca rompe esse condicionamento. Mas, para deixar de sofrer, tem de espedaçar todos os símbolos, rejeitar todas as palavras e encarar diretamente o fato. E não pode encarar o fato que é a sua autocompaixão, se o retrato que está sobre o piano ou sobre a lareira se torna sumamente importante. Porque, nesse caso, está identificado com uma ideia, uma lembrança, uma coisa morta e acabada. Está vivendo no passado. Libertar-se completamente do passado, destruí-lo totalmente, com toda a sua história, todas as suas memórias, é o findar da amargura. Assim como o medo desfigura a mente, produzindo várias formas de ilusão e corrupção, assim também o sofrimento torna a mente embotada e insensível. Porque no sofrimento, a mente está toda interessada em sua própria escuridão, sua própria autopiedade, sua própria solidão. E eu vos garanto, não digo que deva crer, mas te garanto que o sofrimento pode findar, e que então vence todas as coisas de maneira nova. Cada incidente, cada movimento da vida, de maneira nova. É só quando a mente está livre do sofrimento e de toda espécie de medo que há inocência. E a mente precisa ser inocente, embora tenha vivido um milênio, porque só a mente nova, inocente, jovem, é capaz de perceber o que se encontra além das limitações humanas. Mas tudo isso requer muita atenção, verdadeira seriedade que não significa fazer uma cara solene, mas sim ser capaz de seguir velozmente um dado pensamento até o fim, deixando que ele se desdobre por inteiro sem obstáculos. E isso não é possível se tem amarras no passado. Você pode vir a essas reuniões e ficar escutando seriamente ou despreocupadamente, com meia atenção, mas palavras e discursos não podem alterar o fato de que temos medo e de que sofremos. A maioria de nós jamais experimentou um estado de inocência, ainda que estejamos dispostos a argumentar, discutir, escrever, utilizar a respeito de tudo isso, sobre quem tem razão e quem não tem, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, se você é rico ou remediado, pode procurar um analista. Mas nenhum agente externo, nenhum esforço pode te libertar do sofrimento ou do medo. O que traz a liberdade é a atenção que significa olhar o fato face a face, de dentro do vazio e ver as coisas tais como são, sem desfigurá-las. Nesse estado de atenção se apresenta uma inocência que é virtude e que é humildade. Talvez vocês desejem fazer algumas perguntas e me permitir sugerir que faça perguntas pertinentes à matéria que estamos conversando. Não pergunte, por exemplo, como evitar a guerra. Podemos tratar disso em outra ocasião. Não pergunte o que se deve fazer em relação à bomba atômica, ou se é acertado ou desacertado aderir ao mercado comum europeu. Veja, cada um de nós tem problemas. Estamos cheios de problemas. Tudo o que tocamos com a mão, com a mente ou o coração se torna um problema. E quando faz uma pergunta a respeito de um problema, por certo espera uma resposta. Mas não há resposta separada do próprio problema. O importante não é descobrir a solução de um problema, mas sim impedir que surjam problemas. Um homem que está doente deseja se restabelecer e há médicos para o tratarem. Mas há também médicos que trabalham para evitar as doenças. E isso é muito mais importante do que curar sintomas.
Infelizmente, em geral, desejamos apenas ser curados dos sintomas. Não sabemos evitar que o problema surja. A grande beleza, a grande sensibilidade em estar cônscio de cada problema tão logo se apresenta. Tratar dele imediatamente, liquidá-lo no mesmo instante, de modo que não seja transportado para o imediato. Isso se pode fazer não tomando uma droga ou procurando esquecer ou fugir do problema, porém simplesmente percebendo que o problema, qualquer que seja, não tem solução separada dele próprio. Refiro-me aos problemas psicológicos e não aos problemas mecânicos. Quando se considera um problema com atenção total, extingue-se o problema.